bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje eu converso com a professora Kátia Aili, do Departamento de Letras. Kátia, obrigado pela tua presença e espero que você esteja à vontade de conversar um pouquinho sobre uma pesquisa que você já, digamos que você anunciou, né, publicou há pouco tempo, uns 3 anos mais ou menos. A segunda edição, foi. Certo. Mas antes de entrar no tema, eu queria que você me contasse um pouco a tua formação. Você é de letras, mas veio da história. Como é que foi isso? Bom, primeiro eu agradeço o convite. Aqui na universidade eu estou há 11 anos, né, desde 2006. A partir de 2010 teve uma cisão no departamento de letras, então eu deixei de ser da letras e fui para aquilo que hoje é o Departamento de Línguas e Literaturas Estrangeiras Modernas e aonde eu trabalho com essa questão de imagens de Brasil, imagens do Brasil, principalmente no século XIX. Né? Essa separação, que antes era toda, eu chamei de Departamento de Letras, mas tem essa divisão agora, como é que fica o Ágora, que é um instituto de idiomas, né? Pois é, o Ágora ele é uma unidade suplementar do Xixila. Então, a gente, digamos que supre o Ágora na parte de coordenação pedagógica. Então, existe um coordenador para francês, inglês, alemão, que são do Departamento de Línguas Estrangeiras, do DELEM, né? Mas ele é uma unidade suplementar, assim como o CEPA, da psicologia, tem o mesmo estatuto. Entendi. E com professores, obviamente, além dos coordenadores, também de letras? Então. Os professores, eles são todos estagiários, só estagiário pode lecionar. Tá. Bom, então você falava que a tua pesquisa é, de fato, sobre imagens do Brasil, é isso que você vem desenvolvendo, e a tua pesquisa, ela tem como foco a revista La Revue des Deux Mondes, a revista dos dois mundos, uma publicação francesa, muito antiga. E fala um pouco sobre isso. Você fez um recorte nessa primeira... Bom, foi uma coisa engraçada eu ter caído na Revue des Deux Mondes, porque assim, eu venho da História, da USP, e na USP eu fiz uma iniciação científica, que diferentemente daqui era um projeto do aluno e não do professor, que aqui o projeto é nosso, né? E o aluno desenvolve uma parte conosco. E lá, nessa iniciação científica, eu trabalhei com historiografia e descobri essa Revue des Deux Mondes nesse estudo de iniciação científica. E na época, ninguém conhecia a Revue des Deux Mondes aqui no Brasil. Aí quando eu comecei a estudar, me indicaram um professor que hoje infelizmente já faleceu, o professor Luiz Dantas da Unicamp, que era a única pessoa que tinha tido algum contato com essa Revue des Deux Mondes. Mas você chegou à revista numa pesquisa de iniciação científica que você estava abrindo essa pesquisa. E como é que você chegou a ela, por acaso? Porque era um estudo historiográfico. Então, eu sempre trabalhei com relação Brasil-França, que vem de um passado remoto onde eu fui bailarina. Então, essa relação Brasil-França, eu buscava autores que tratavam de determinados temas sobre o Brasil. Né? Então, por exemplo, era a questão do povoamento, a questão da civilização. E aí eu li um bocado de autores diferentes que cobriam. Eu não trabalhei com cronista, só trabalhei realmente com a historiografia. E aí eu me deparei com essa revista no meio dessas muitas leituras que eu fiz na iniciação. Então, quando eu fui me preparar, porque eu imaginava que eu ia fazer um mestrado em História, então quando eu fui me preparar o projeto para apresentar para o mestrado, eu tinha já tido conhecimento dessa revista, eu já tinha ido conversar com o professor Luiz Dantas da Unicamp, que me deu tudo que ele tinha da Revue des Deux Mondes. Falou, olha, eu nunca mais vou trabalhar com isso, você pode levar, o assunto é seu. Te deu o acervo da revista? Ele me deu, assim, por exemplo, ele tinha livros sobre a revista, ele tinha os lugares, as bibliotecas onde eu podia encontrar volumes da revista em São Paulo, né? Então, ele tinha todo um levantamento dos artigos que mencionavam o Brasil na revista. Então, ele já tinha andado, ele tinha acho que 1 ou 2 artigos publicados a respeito. E ele gentilmente me cedeu esse material. Então, eu comecei a trabalhar
fui desenvolvendo o projeto. No final das contas, eu fui parar na Letras. Eu defendi um doutorado direto em Letras, trabalhando com essa questão, que essa teoria, essa representação do Brasil. Na Letras, eles não permitiam usar a palavra representação, porque vem do Roger Chartier, que era da história. Então, meu orientador na época passou para outro, que era imagologia. Mas imanologia. Mas isso na Unicamp ou na USP? Na USP. Na USP e na História. Na Letras. Na Letras, tá. É. Então, aí eu peguei, fiz um recorte. Então, essa imagologia é uma coisa meio, digamos, psicanalítica, porque é a ideia do francês, que ele fala do brasileiro, no caso da revue, estou sempre mencionando a revue, que ele fala do brasileiro, mas, na verdade, ele fala mais dele, de si próprio, do que do outro. Então, por exemplo, quando a gente viaja hoje, o que chama a atenção da gente num país estrangeiro é muitas vezes aquilo que a gente não tem, né? Então, que vai chamar a atenção uma coisa que não tem. Então, por exemplo, eu sempre me lembro de um exemplo que meu orientador dava em sala de aula, que é assim, uma coisa é a gente entrar na floresta amazônica. Não sei se você já entrou, mas a gente dá 2 passos dentro da floresta, a hora que você vira, você já não sabe mais onde você está, você não sabe por onde lado você veio. E os bosques ou a floresta na França, ela é varrida todos os dias, semanalmente, digamos. Então, né, é uma coisa bastante diferente. Então, o recorte que eu fiz de entrada na revista partiu da revista em si. Então, ela tinha um sumário, e esse sumário separava monarquia, que era Brasil, que era a única monarquia na América do Sul, das repúblicas que existiam aqui. Então, que divergia da opinião que o professor Dantas tinha. O professor Dantas colocava tudo junto. Só uma coisa, o acervo, a Biblioteca Nacional tem o acervo dessa revista? A Biblioteca Nacional do Rio? É. Eu consultei uma parte do acervo que estava, hoje eu nem sei onde está, era uma parte dos periódicos da Mário de Andrade, da Biblioteca Mário de Andrade, que ficava numa biblioteca meio afastada, eu acho que era Moema, em São Paulo, que era só periódico. Por exemplo, a Aliança Francesa. Eu estou achando interessante, porque a gente está falando de uma revista que é muito antiga, coisa do século XIX, começa? Ela começa em 1829, ela 1829, ela existe até hoje, e era uma revista de elite. Então, ela persiste muitas vezes, por quê? Porque livro era um bem. Então, quando a pessoa morre, você vai fazer um inventário, você tem, entre os bens, muitas vezes você tem a mesa do escritório, você tem os livros que estavam ali. Então, as revistas que a gente encontra hoje, muitas delas, nas bibliotecas brasileiras, elas pertenceram a alguém. Então, elas foram encadernadas e tem o nome do proprietário impresso. Né? Mas voltando então ao Luiz Dantas, não é isso? Sim. Que para ele analisava de um modo geral e você encontrou ali uma... Porque eu achava assim, que como a revista era uma revista extremamente conservadora, então eu percebi que se eu estava trabalhando com imagologia, o recorte que a própria revista fazia, separando monarquia de república, já era um ponto de vista da revista, né? Então eu levei isso em consideração. Fui criticada, soube defender os meus princípios e o meu ponto de vista. Então, eu abordei só os artigos que, dentro da rubrica Brasil, monarquia, constava ali dentro. Por exemplo, como a imagem do Brasil, o Brasil, por ser monarquia e a revista ser uma revista conservadora, pró-monarquia, eles só falavam bem. Então, o Brasil podia ter 1000 defeitos, mas nenhum desses defeitos se devia ao imperador, que o imperador fazia tudo o que ele podia, né? Então, indiretamente, ali meio difuso, se falava da questão da monarquia. Então, a Guerra do Paraguai, que foi um assunto super importante nesse período no século XIX, não consta nem dentro desses artigos da rubrica Brasil, não consta. Ele está dentro da rubrica Repúblicas da América do Sul.
que é para não manchar a imagem de monarquia, né? Uma monarquia participando de uma guerra. Agora, o paralelo dessa revista, vamos tentar pensar assim, por que uma revista francesa, ela também é pró-monarquista, parece, ou pró-monarquia? Ela é. É muito estranho, né? Em pleno século XIX. É. A própria França estava num certo conflito aí, né? Uhum. Você tem um período na França onde sobe monarquia, república, está uma bagunça nessa coisa dessa parte política. É um feito, essa revista, assim, ela foi um modelo, a gente fala até que é uma revista com R maiúsculo, porque ela foi um modelo para muitas outras revistas, e ela conseguiu existir até hoje, passando por Comuna, passando por tudo, sem nunca deixar de publicar um exemplar. É incrível isso. Agora, em relação ao Brasil, você pode dizer que tem um percentual muito pequeno, né? Muito baixo, assim, de artigos relativos ao Brasil, né? Como é que nos outros países republicanos, como é que essa revista tinha entrada ou tem estudos desse tipo? Eu conheço um estudo da influência dessa revista na Argentina. Eu sei que tem uma professora da USP que estava começando a mexer com isso um pouco na América do Sul, em outros países, né, os hispanofônicos, mas depois começou a abrir. Eu sei que tem uma pessoa em Minas que trabalha um pouco a revista, mas eu não sei exatamente o que eles fazem. Tá, porque se supõe que elas deviam estar abrangendo toda a América, né? Exatamente. Mas assim, é o que porque eu fiz um sanduíche na França para terminar o doutorado, e eu encontrei um professor, Thomas Louet, que ele fez que hoje se chama Doctorat d'État, que nem existe mais. Então ele tinha 3 volumes, era um negócio assim, sobre a Revue du Monde. E quando eu fui falar, ele era da história e trabalhava com muitos gráficos e tudo. Então ele tinha um banco de dados com todos os artigos. E ele jogou lá Brasil. Quando a gente marcou o primeiro encontro, ele falou: Kátia, mas o Brasil é ínfimo dentro da revista, né? Aí o meu co-orientador na época falou: olha, ele é ínfimo, tem uma participação ínfima para o francês, mas não para o brasileiro. Porque é uma obra, essa revista, ela era muito, muito lida no Brasil do século XIX. Dom Pedro II falava assim: se as pessoas leem a Revue du Monde, basta, não precisa ler mais nada, né? Dizem que Lima Barreto morreu com um volume nos braços. Quincas Borba, Sofia, lê a Revue du Monde. Então, ela para se inserir dentro da sociedade na qual ela está querendo fazer parte, as damas da sociedade liam um folhetim que era publicado nessa revista, e ela falava que lia, mas ela não lia nada, era mentira. A hora que acaba o encontro ali com as mulheres, ela pede para o marido: a gente precisa assinar a Revue du Monde. Então, assim, essa importância para o Brasil, que depois da ruptura com Portugal, órfão. Ele passou a ser completamente ligado à França, pelo menos na parte cultural, né? Ela passou, para a gente, ela teve uma importância muito grande. Eu só tenho há um pesar nisso, né, quando a gente reconhece, porque essa elite que está lendo essa revista, na verdade está se pautando numa imagem que há do Brasil, que vem do exterior, né? E eu queria que você aprofundasse um pouquinho isso, porque é um país muito estranho esse que sai imaginando, que está ilustrado por essa revista, né? Sim. Bom, é uma coisa meio que, por exemplo, hoje, se a gente pergunta: o que representa o Brasil? As pessoas, no geral, vão dizer praia, futebol, né? Ainda parece aquela coisa do jeitinho brasileiro, que tem um pouco a ver com preguiça, né? Então, às vezes, essa preguiça também está ligada. E tudo isso já estava presente lá, num imaginário que vem desde o século XVI. Então, quando as imagens divulgadas do Brasil na França nesse período,
é muito ligada, que é o século XIX, é muito ligada à expansão comercial. Então é assim, o que tem é sempre a natureza exuberante, a falta de homens, porque o homem não tem branco. Então, o que conta é o branco, né? Então, você tem, o rio é maravilhoso, pena que não tem homens, né? Aí entra a questão... Mas como é isso que não tem homem? Engraçado. Mas isso os artigos dizem isso? Dizem. Tem um artigo, se eu não me engano, do Lacordaire, que ele começa falando da Baía da Guanabara, quando chega, né, a vista que a pessoa que está no navio vê, o pão de açúcar e tudo mais. E aí, quando você desce, aí ele vira e fala assim, depois de descrever assim, lindamente a Bahia, ele fala que tem um único problema, que é a ausência de homens. Ah, isso é incrível, né? Então, uma outra imagem muito forte que tem, eles falam da preguiça, por exemplo. E para falar que quando a preguiça é ligada ao índio, principalmente, né? Então, para falar o que deveria ser uma sociedade trabalhadora e civilizada, eles fazem a comparação com o formigueiro. Então, eles descrevem todo o funcionamento do formigueiro, das operárias, quem faz o quê, que todas trabalham. E diz que até na floresta, num formigueiro perdido lá na floresta, se tem uma organização, se tem um trabalho, mas que na sociedade em si não tem, né? Então, eles são muito radicais com isso, mas a resposta deles é assim, mas não se preocupe que a França vai civilizá-los, né? Então, assim, quando eu saí desse trabalho, eu fui trabalhar um pouco com a recepção disso no Brasil, me fechando um pouco no Visconde de Tonnet, e acabei indo também para... tudo foi a Revue du Monde que me levou, acabei indo trabalhar um pouco com tradução. Então, e todos esses livros de viajantes que eu trabalhei depois disso, eles estão sempre ligados assim à exuberância da natureza, que o brasileiro ele é de certa forma preguiçoso, porque a natureza dá tudo. Até, por exemplo, uma xícara, você vai lá no bambuzeiro, no bambuzal, você corta, você tem lá a cumbuca, então assim, tudo a natureza dá. Então, o negócio por exemplo, eu traduzi agora que vai sair pela Universidade do Pará, um livro do início do século XX, eu estou começando, fora um pouco da minha praia, mas 1909, um viajante chamado Paul Wahl, que é francês, que foi mandado para a América do Sul, ele percorreu toda a América do Sul. O objetivo dele, mandado pelo governo, era descrever o que existia em cada província que poderia ser aproveitado e explorado pela França. Então, esse livro que eu traduzi fala da região da Amazônia, né? Então, tudo que tem ali e que podia ser explorado pela França. Então, toda essa questão do século XIX, ela está ligada a uma expansão do comercial, né? Então, fica... Tá, até aí eu estou bem entendendo. Até porque a própria França também já tentou entrar no Brasil, né? Você está falando do Rio, né? Sim. A ilha de Villegagnon e depois Sim. no Maranhão também, né? Mas essa ideia de que a elite, como que pode ser compatível, né? Pensando essa preguiça endêmica, que a própria natureza fornece tudo, que também é uma imagem muito estranha do país, né? Junto a essa outra imagem da formiga, né? Eu estava lembrando agora, escutando você, aquilo que Manuel de Barros fala, né? Que é preciso fomentar a arte de infantilizar formigas, né? De infantilizar. De tirá-las do trabalho um pouco, né? Mas, claro, em pleno século XIX, aqui também esse discurso obreiro de desenvolvimento, de industrialização, era muito forte também, né? Até no próprio Império de Pedro II, né? Barão de Mauá também, Sim, toda aquela coisa. Essa mesma elite que está colhendo essa imagem que vem de fora, na verdade, quer ser como eles, vamos dizer assim, né? Estão esperando que venham e que nos colonizem de alguma forma. Eu me pergunto, qual seria a alternativa a isso? O Brasil, você fala, não tem povo,
porque não tem brancos. A ideia era essa, né? Da colonização. A gente tem, por exemplo, a lei que foi feita, que é a lei de terras do governo, para tentar trazer imigrantes brancos para o Brasil, que é de 1800, meados do século XIX. Então, que era trazer, eles chamaram muito alemães, só que aí tem uma professora chamada Celeste de Souza, que é uma aposentada da USP, que trabalhou com isso, e ela fala que eles divulgaram, eles fizeram a publicidade dos brasileiros, para os alemães virem ao Brasil, porque eles iam ganhar uma terra, eles iam ter um pedaço de terra deles, iam poder viver, produzir e tudo mais, só que eles chegavam aqui com uma dívida, né? Porque eles tinham que pagar a viagem. Então, aí começou essa coisa de que não era verdade, começou a ser difamado. Ele tem algumas notícias no jornal nessa época falando que o Brasil deveria ainda tentar melhorar essa imagem que ele tinha no exterior. Na Revue du Monde tem 2 brasileiros, um francês naturalizado brasileiro e outro brasileiro mesmo, que é o Pereira da Silva, que eles escrevem tentando, em resposta a um artigo do Conde de Suzanne, que tinha sido extremamente agressivo com o Brasil em 1844, e esses 2 autores, eles dão uma resposta, tentando melhorar, olha, não é bem assim. Então, eles ganham espaço na revue, demora quase 10 anos para eles ganhar esse espaço, mas eles ganham e podem responder essa imagem. Então, o Brasil vai tentando, eu acho que aos poucos, dar uma resposta a isso, mas ao mesmo tempo existe essa ligação com a França. Então é isso que você falou, eles querem ser iguais a eles. É muito estranha a referência, né? Porque é uma revista que no fim não se preocupava com a escravidão, quando o Brasil era talvez o maior escravagista da história, foi, né? E ainda mantinha a escravidão vigente, né? Esse autor, que é Charles Exupéry, que eu traduzi no ano passado, ele teve um comentário na revue, mas ele não foi aceito para publicação na revue, e ele foi impedido de ser vendido no Brasil, a obra dele, né? Então ele tem uma obra que se chama Brasil Tal Qual Ele É, e nesse livro ele fala da escravidão branca, que ele chama de escravidão branca, que é o que? A partir dos meados do século, você tem lá aquela briga com a Inglaterra que quer parar o tráfico no Brasil. Então, os portugueses começam eles precisam de mão de obra, eles começam a trazer açorianos. Então, começa a vir mulheres e chega um trabalhador branco. Só que esse trabalhador, ele é tratado como um escravo, né? Então, ele foi chamado de inimigo do Brasil durante muito tempo, e tem uma obra dele que foi traduzida na década de 70, que chama Usos e Costumes das Mulheres no Brasil, que é o 2º volume dessa obra, que essa obra são 2 volumes, é o 2º volume, e o prefaciador, que agora eu não me recordo quem é, diz assim, olha, eu só estou traduzindo isso pelo valor documental, mas eu estou fora de qualquer comentário que está aí, né? Então, é uma coisa... E, Kátia, a gente já está chegando ao fim, queria só que você comentasse um pouco esse poema do Drummond que você cita no teu trabalho, e que deixa um pouco a gente, acho que me parece bastante atual nessa ideia de que há um Brasil que está perdido, ou um Brasil que pode existir, e que certamente não é esse Brasil do discurso das elites, que desde o século XIX ou antes, né, vem querendo ser algo que nós não somos. Você lembra desse poema ainda? Como é que... O que você queria dizer quando você escolheu isso, né? Assim, porque na verdade tem essa ideia de que o Brasil está sempre para acontecer, né? A gente chama de Brasil, país do futuro, país do futuro. Mas ele não parece que nunca acontece. Então, quando eu trabalhei, porque depois eu acabei dando curso sobre isso, quando eu coloquei o Drummond,
era pensando assim, é um escritor brasileiro que, de certa forma, retomava algumas ideias que tinham ficado na minha cabeça sobre os artigos que eu tinha lido na revista e que também colocava para frente, né? Que o Brasil tem jeito, mas você tem que trabalhar, é uma coisa que está por acontecer ainda. Uhum. Então, foi por isso que ele foi parar ali. Certo. Bom, Kátia Aili, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. E por nos contar algo que poucas pessoas sabem, na verdade, né? Do papel dessa revista. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.